Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem estiver nos assistindo depois pela internet, receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai dar início à nossa atividade desta quinta-feira. Agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco mais esta noite, abençoando e iluminando cada um dos irmãos que aqui se encontram, aqueles que estiverem em seus lares assistindo a nossa gravação. Todos sejam atendidos e socorridos em suas necessidades. Ao final do trabalho de hoje, possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz também para os nossos lares, para os nossos familiares, para aqueles que tiverem animaizinhos em casa também. Iniciando a nossa atividade desta quinta-feira, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado. Mais compreender e ser compreendido, e mais amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Estamos recebendo mais uma vez nosso amigo Marcelo Pacheco, na palestra de hoje. Boa noite a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês para a gente realizar esse bate-papo, né? E hoje esse tema, tempo de despertar, né? Por que tempo de despertar? Já sabemos da transição planetária, já falamos exaustivamente de reforma íntima, de renovação espiritual, mas parece que a gente fica ainda com uma corrente atada e a gente muitas vezes não quer progredir, não quer andar. A gente arranja mais desculpa para não fazer as coisas do que motivos para fazê-las. Tá? Então, acredito que a ideia hoje é tentar instigar em cada um de nós, né? Não vou falar eu instigar em vocês porque eu não sou nada, né? Mas eu tenho que falar por mim mesmo, que eu sou um zona de conforto top de linha, digamos assim. Mas então, se a gente veio aqui para evoluir, para melhorar, se a lei do trabalho, a lei do progresso são leis inexoráveis, leis divinas que nós temos que cumprir, por que é que a gente fica aqui ainda prostrado? Então, quero dar uma cutucadinha um pouco para a gente ver se conseguimos, se não andar a passos largos, mas pelo menos começar a caminhar um pouco, nem que seja passos lentos, mas sim a progredir. Tá? E quero começar com esta frase aqui, que ela traduz muito aquilo que a gente chama do causa e efeito, né? A vida é um eco. Então, um eco, se eu falo, olá, 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 você é bom, 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 bom. Normalmente a gente fala isso para a vida. O quanto a gente está fazendo de bom para ter a reciprocidade. Eu sou bom, eu estou fazendo o bem, o bem, o bem, o bem. E se sentir assim, ou então a gente fala, ai, como eu sou burro, 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 burro. E aquilo fica entoando na nossa cabeça. Ai, quanta bobagem eu fiz a bobagem. Então vamos dizer, a vida é um eco. Se eu não estou gostando daquilo que eu estou recebendo da vida, eu tenho que mostrar, eu tenho que perceber, eu tenho que identificar o que eu estou emitindo para ela. Se eu não recebo coisas para agradecer, será que eu estou louvando e agradecendo a Deus pelo que eu tenho? Imagine-se, se hoje a gente não agradece as roupas que a gente tem, imagine amanhã você sem roupa. Como seria? A gente não agradece esta casa que nos abriga, a gente amanhã não tem esta casa. Ah, mas vai ter outra. Beleza, vai ter outra que vai ser muito mais distante, que não vai ter o aconchego que vocês estão acostumados. Imagine que
você não agradece pela tua vida e pela tua reencarnação. Uf, cai durinho agora, desencarna agora. A ter que ir lá bater na porta do céu, digamos assim, digamos que a gente vá para lá, né? Vou ter que bater lá na porta do céu e vão olhar para a gente e falar: tem nada que devia ter feito, né? Olha, olha aqui teu plano, olha aquilo que você escolheu como suas provas, suas expiações. Você não cumpriu, você preferiu ficar reclamando, você não agradeceu a vida que te foi dada, perdeu, e agora? Vai ter que fazer tudo de novo. Não é ruim quando a gente queima o arroz e tem que fazer o arroz tudo de novo? Não dá dó jogar aquele arroz fora e pensar: ah lá, vou ter que fazer tudo de novo? Não é ruim isso. Não é ruim. Alguém aqui faxina a casa com pano sujo? É exatamente isso. Por quê? Porque vai dar mais trabalho. Então vamos dizer, o que eu estou recebendo da minha vida? Eu estou tendo muita coisa para reclamar, talvez seja porque eu não estou vendo as coisas positivas que eu tenho. E não são coisas mirabolantes. Né? É como eu gosto de falar em casa, não são os fogos da Disney que a gente vai ver. São as pequenas coisas da vida. Agradecer aqui quando a gente entra, ser recepcionado por um cãozinho fofinho. Né? Em que outra casa espírita eu tenho isto? Só aqui, entendeu? E é gostoso, né? É diferente, é peculiar, nos faz querer estar nesta casa. Né? Então vamos dizer, puxa, isso só é um motivo de agradecimento. A gente agradecer o sol, agradecer poder ver, agradecer uma borboletinha que está lá, agradecer as coisas que a gente ouve. Quem aqui, por exemplo, agradece a doutrina espírita e a codificação? As pessoas mais reclamam: nossa, é tão difícil ler Kardec. Nossa, mas são 400 páginas cada livro da obra. Então as pessoas reclamam até daquilo que foi resumido para a gente poder aprender. Então vamos ver, o que eu estou emitindo para a minha vida? Começa a refletir um pouco a respeito disso, né? Porque, como eu falei, a gente já conhece o que se chama de lei de causa e efeito. E é nela que a gente percebe o amor de Deus. Por quê? Se eu estou aqui reencarnado, é o efeito de uma causa. Qual é essa causa? A misericórdia de Deus que me dá oportunidade. Porque na minha vida anterior, nas minhas vidas anteriores, eu fiz bobagem. Mas Deus é misericordioso e me dá a oportunidade de reencarnar para me recuperar. Ah, mas por que eu estou nesse plano de provas e expiações? Porque eu não fui tão bem nas outras encarnações. Se eu tivesse ido bem, eu já estava num plano, no mundo de regeneração. Quiçá no mundo ditoso, no mundo melhor. Então vamos dizer, qual o efeito que eu estou recebendo não é bom? Então é porque eu não dei causas para que recebesse coisas boas. Ah, eu estou recebendo coisas boas? Agradeço. Por quê? Aquele que agradece se torna feliz, se torna bem-aventurado. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, o capítulo 5º, traz a primeira das bem-aventuranças: bem-aventurados os aflitos. E o que esse capítulo fala? Que aquele que sabe sofrer bem, né, tem até um texto, bem sofrer ou mal sofrer, se não me engano é do Lacordaire, né, mas é saber sofrer. É sofrer sem reclamar, sem ficar reclamando, sem ficar brigando contra Deus, contra Jesus, com o seu anjo guardião, mas é falar, puxa, o que essa dificuldade, o que esse obstáculo quer me ensinar? Porque se Deus é bom, justo e misericordioso, Deus é um cara pedagógico. Deus é um cara que quer nos ensinar. Então, o que Deus quer nos ensinar com isso? É o que a gente tem que perceber, é o que a gente tem que entender. Por que nós estamos aqui nessa quinta-feira, hoje, falando desse tema? Porque eu preciso aprender. Então, eu estudei para não falar para vocês, mas principalmente para não ser um fariseu, que fala e não faz.
Então, eu estou aqui para falar aquilo que eu estudei, mas eu tenho que olhar para mim mesmo também e saber se eu estou fazendo. Né? Por quê? Se eu estou falando para vocês, é porque eu estudei. Se eu estudei, eu também tenho a minha responsabilidade de fazer, não é isso? Se eu não fizer, eu sou ainda mais responsável. Por quê? Eu estou falando e não estou fazendo, aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau, doutrina espírita, não aceita isso não. Né? Então nós temos a responsabilidade de fazer, inclusive porque Deus nos deu a vida como um presente. A vida é um presente. O que a gente faz com o presente? Joga fora? Ou agradece? Agradece, não é? E depois, aquela pessoa que nos deu um presente, a gente não dá uma reciprocidade a ela? Às vezes pode não ser um presente, mas é um sorriso, um abraço, alguma coisa. Se Deus nos deu a vida como um presente, qual é a nossa reciprocidade para Deus? O que a gente está oferecendo a Ele? Pergunta chata, né? Mas a gente está reclamando de Deus? A gente está reclamando da vida? A gente está reclamando da criação, do tempo, das coisas que acontecem? Então vamos começar a perceber um pouquinho essas coisas. E isso aqui eu já fiz essa pergunta numa outra vez aqui para vocês. Mas pensem no dia de hoje, se você pudesse comer todas as suas palavras, seus pensamentos, seus sentimentos, a tua alma, teu espírito estaria nutrido ou envenenado? Pensa que pensamento ruim, palavra ruim, coisa ruim que a gente fez é veneno. E as coisas boas são nutrientes. E aí? Como é que está a minha alma? Lembrando que uma gota de veneno, babau, né? Então, digamos assim, o que eu estou fazendo? Eu acho que é uma das formas da gente praticar o vigiar e orar. Tudo bem, a gente ainda está nesse caminho de prova e expiação, estamos tentando promover a nossa mudança. Não significa que eu não vou reclamar o dia inteiro. Não, a gente vai reclamar. Quando a gente não estiver reclamando, a gente não está encarnado mais em prova e expiação. Tá? Então, aqui a gente vai reclamar. Mas será que dá para minimizar a reclamação? Ou a forma como a gente fica remoendo a reclamação? Né? Então, hoje está calor, por exemplo. Aí a gente fica o dia inteiro, ai, calor, ai, que calor, e fica se abanando, ai, que calor, nem a água parece que gela, e isso e aquilo. Pronto, a gente já fez uma constatação, está calor. Você consegue mudar o tempo? Não. O que você pode fazer? Se abanar, usar um ventilador, se tiver um ar-condicionado, caso contrário, não tem muito o que fazer. Tá? Então, vamos dizer, eu tenho que conviver com aquela situação. Agora, ficar reclamando o dia inteiro dela, o que vai adiantar para a gente? Nada, só atrai carga pesada, só negatividade. Então, praticar que o vigiar e orar, estou pensando negativo, reclamando demais do calor, reclamando demais do trânsito, reclamando demais do trabalho, da esposa, do marido, ou do barulho. Para! Você pode fazer algo para mudar? Então muda. Se não pode, vamos seguir a vida minimizando a reclamação. Tá? E interessante também a gente perceber que a gente gosta temos todas as passagens de Cristo, todas as parábolas de Cristo, todas as histórias de Cristo, e a gente gosta de se comparar em algumas passagens, né? Por exemplo, Jesus Cristo curou cegos, mudos, enfermos e paralíticos, não é? Como que a gente se enxerga? Será que a gente está cego para as verdades da vida? Será que nós estamos mudos para pregar a palavra de Jesus? Será que a gente está enfermo, se sente um doente? Eu sou um pobre coitado da vida, uma vítima eterna? Ou será que a gente está paralítico? A gente não quer andar, a gente não quer se melhorar justamente pela preguiça, pela nossa inércia? Como é que a gente se vê diante dessas metáforas, dessas parábolas? Eu não quero enxergar, eu não quero ouvir, não quero falar, não quero andar, não quero me mover, não quero ouvir a Cristo. Será? Cristo também
praticou muitos atos, como a gente fala, de desobsessão, não é? Será que a gente se sente sempre que tem um obsessor na nossa cola? Que é algo que o espírito adora, né? As coisas não dão certo, deve ter obsessor. Wilson, me dá um passe à distância. Rola isso? Né? Então a gente gosta, né, de sempre culpar o obsessor. Por que o obsessor chega perto da gente? Eu estou parando de vigiar e orar. Se eu estiver ali com a minha carapaça de oração, com o meu escudo de fé, não há obsessor que chegue. Mas a gente sempre quer culpar algum obsessor, né? Será que a gente é como um jovem rico, aquele que chegou para Jesus? Jesus, eu quero te seguir. Aí Jesus falou, então despoja de todos os teus bens e me segue. Será que a gente quer realmente seguir Jesus? Ou a gente ainda está muito apegado às coisas da matéria? A gente ainda está muito... Não estou dizendo para todo mundo largar o trabalho, largar a casa e sair pregando por aí, não. Mas o quanto a gente equilibra, né, a Deus e a Mamon, o quanto a gente equilibra a nossa entrega ao trabalho, a nossa entrega ao período de lazer, a nossa entrega ao período de descanso e a nossa entrega também espiritual. Né? Algumas leituras, orações ou meditações. Então, será que nós estamos apegados, como o jovem rico, às questões materiais e fica reclamando que é muito difícil seguir Jesus? Será que a gente é apegado à mulher adúltera, que algumas coisas mais sensuais, e quando eu falo sensual, não só em relação ao sexo, mas a gula, a fofoca ou qualquer outra coisa a gente é apegado? Será que a gente é como Pedro? Pedro negou Cristo 3 vezes, não foi? Será que a gente ainda nega Cristo? Porque Cristo está batendo na nossa porta todos os dias. Será que a gente ainda está fugindo? Ele bate na porta da frente, a gente pula pela janela? Então qual é que é? Será que a gente ainda é incrédulo como Tomé? A gente precisa que Jesus venha aqui na nossa frente para tocar e Jesus falar, viu? Dá um peteleco na nossa orelha para a gente começar realmente a seguir? Será que nós somos como Zaqueu, né, que subiu na árvore para ver Jesus, mais de curiosidade, e estamos esperando Jesus vir jantar na nossa casa para nos abençoar, nos perdoar e falar que a gente pode seguir para o bem? A gente é como Saulo de Tarso, está esperando ali na nossa estrada de Damasco, esperar a luz que vem até nós para a gente se transformar? Então olha só quantas questões. Ou a gente é como fariseu do Sinédrio, os homens do Sinédrio, né? Como eu falei, é só da boca para fora, é hipocrisia. A gente vem aqui no centro, a gente vem aqui e fala, mas por dentro a gente só faz bobagem. Né? Será que a gente é como a maioria daqueles que estavam atrás do Cristo, curiosos? A maioria das pessoas que iam atrás do Cristo eram curiosos. Tinha os 12 apóstolos, 70 discípulos, 300, 400 seguidores e o resto da multidão era curioso. Será que ele vai levitar? Será que vai curar alguém? Será que o paralítico vai andar? Será que o cego vai ver? A maioria era curioso lá para ver o que o profeta ia fazer. Então, será que somos como eles? Ou será que a gente somos como os homens que estavam naquele barco no meio da tempestade desesperado e nesta nau chamada terra somos homens desesperados? Com qual deles vocês se identificam? Com vários? Então eu vou perguntar para vocês, qual o único personagem que está aqui em todas as passagens? Jesus Cristo, não é? É ou não é? Por que a gente não se identifica como Jesus Cristo? Por que, gente? Que a gente acha que para ser como Jesus Cristo a gente tem que vestir uma capa e ser como um herói? Porque estamos muito distantes de Jesus? Deixa eu perguntar. Quando, por exemplo, esta casa, temos o patrono São Francisco, gostamos de animais. Quando você vê um animal ali na rua largado, você não oferece uma água, um alimento para ele? Você não age como Jesus nesse momento? Quando você está trabalhando, falando sobre a bondade de Deus, você não age como Jesus? Quando você está no seu trabalho lá fora, fazendo algo com amor, com boa vontade, você não age como Jesus?
Se você é professor, quando dá aula, querendo ensinar o outro, você não age como Jesus? Vocês, em relação aos seus filhos, aos seus pais, aos netos, aos sobrinhos, quando vem a criança chorando, por exemplo, que lá ralou o joelho, e você dá um assoprão de cura, você não age como Jesus? Então, o que eu vou colocar, gente? Que a gente pare de ser vítima, pare de ser o obsedado, o cego, o paralítico, o incrédulo, e comece a ver o Jesus que reside dentro de nós. Nós não somos perfeitos, não. Nós estamos muito distantes de Jesus, sim. Mas tem uma chama de Jesus que arde dentro da gente, que ela brilha dentro da gente. E é por isso que ele falou, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Então, ao invés de se vitimizar, olhe o que você tem e olhe a sua capacidade. Chega, gente, chega totalmente, basta de ser vítima. Basta de ser, obsessores, Deus esqueceu de olhar para mim, isso, dia aos céus, azar, né? A hiena lá do desenho. Chega, vamos olhar o que tem de bom dentro de nós. Se vamos dizer, eu tenho 20 defeitos, mas tenho uma única qualidade, olha para essa tua qualidade e dá luz a ela. Coloca lenha na fogueira dessa qualidade que você tem. E aí você vai ver que outras qualidades vão vir junto com essa. E você vai melhorando, vai desenvolvendo habilidades, vai minimizando as reclamações, vai dando luz para a tua própria vida, para o alto amor. Você começa a se perdoar das bobagens que você fez, porque você tem alguma coisa que você sente que é bom. E é esse o caminho. Lembra dos apóstolos, cada um tinha suas qualidades, tinha também seus defeitos, mas era na união deles. Eu aqui sozinho não vou fazer nada, mas nós aqui em 10, 15, 20 pessoas, unidos, juntos com as qualidades e habilidades de cada um, a gente pode fazer. Se tiver um irmão desamparado ali, tem um que é bom conselheiro, tem um que tem um sorriso gostoso, tem um que pode abraçar, tem um que pode estar com uma nota de dinheiro no bolso e vai ali comprar um marmitex. É através da união das nossas qualidades que a gente vai fazer a mudança deste mundo, de provas e expiação para a regeneração. Esse é o primeiro passo da nossa regeneração. Começar a dar valor para aquilo que nós temos, para aquilo que nós somos e começar a impactar positivamente a nossa vida e a vida dos outros. Então chega agora de ser vítima, gente. O Chico já nos trouxe o ensinamento. Pare de dramatizar a dor. Não precisa ficar lá remoendo na dor. A prova que a gente está passando, seja ela qual for, ela não vem para esturricar, para matar, para queimar, para acabar com a gente, não. Ela vem para ensinar a gente a crescer. Porque essa prova, essa expiação, lá no plano espiritual, fomos nós que escolhemos. Não foi Deus que nos impôs, não foi Jesus que nos impôs. A gente no plano espiritual falou, olha, agora eu já estou apto a ir lá naquela cidade de Sorocaba, morar no ano de 2026, passar por uma dificuldade financeira ou de relacionamento, ou de briga com o vizinho, ou de trabalhar a minha intolerância, a minha impaciência. Nós escolhemos isso. Sabe por quê? Porque no plano espiritual a gente adquiriu essas habilidades, conheceu, estudou, aprendeu, observou, investigou, consolidou isso dentro do nosso espírito, mas aí a gente veio aqui para provar. E a gente precisa passar por isso. Precisa provar. O recurso já reside dentro de nós. Vamos pensar, gente, no André Luiz. Tá? Então, ele, quando desencarnou, ele era um ser como nós, concordam?
Ele não era um cara elevado, concordam? Ele não era um cara top de linha, que fazia o bem, a caridade, etc. Beleza, ele desencarnou do jeito que ele era, rolou umas bobagens lá no mundo espiritual, umbral, etc., um pouquinho de arrogância, ele aprendeu. Ele aprendeu lá no plano espiritual. Ele vai ascender para planos espirituais melhores só depois de reencarnar e provar que ele realmente aprendeu. Entenderam? Então é isso, a gente lá aprendeu, voltou para cá, temos que provar, temos que colocar as nossas habilidades em prova. Então é por isso que eu falo, agora é o tempo da mudança. Jesus nos deixou a porta estreita, é chegada a última hora. E aí, a gente vai reclamar também da última hora? Oh Deus, me dá mais uma chance. Ele vai dar. Mas talvez não seja nesse plano, se esse planeta regenerar e nós não, a gente vai para outro planeta, ele vai dar outra chance, mas não vai ser nesse planeta já de regeneração. Você continua num planeta de prova e expiação. Então, para quê? Para que perder tempo? Para que empurrar com a barriga e deixar para depois? A pedra de tropeço pode ser o degrau. Aquilo que a gente errou, quando você tropeça numa pedra, o que você faz? Xinga a pedra. Tudo bem, é o primeiro momento. Aí depois você vai pensar, por que eu chutei a pedra? Ah, que eu estava olhando no celular e não olhei a pedra. O que você vai fazer? Puxa, quando andar na rua, ao invés de ficar olhando para o celular, eu vou olhar para o meu caminho. Se eu não aprender e continuar aqui, o que vai ter? Vai ter outra pedra, vai ter um poste, vai ter um buraco, vai ter um monte de coisas. Então é simples. Essa pedra de tropeço, esse obstáculo, é para a gente aprender. Então, que a gente transforme essa situação em aprendizado. Está no nosso próprio espírito, no nosso próprio ser, a escolha. Abismo ou ponte? Ficar reclamando? Abismo. E o pior de tudo é que a gente cai no abismo, pega uma pá e continua jogando pá em cima de nós com areia. Isso que é o pior de tudo. Mas, se a gente escolher, puxa, essa pedra, agora eu já aprendi, com ela, se transforma em degraus, transforma em pontes. Fica mais fácil a gente progredir. Como eu tenho insistido em alguns lugares, né? A gente se usa muito, é difícil melhorar. Não pensa que é difícil, pensa que é trabalhoso. Nós temos a lei do trabalho. A primeira lei, lei da adoração. Primeira lei moral, lei divina. Lei da adoração, está lá no Livro dos Espíritos. A segunda é a lei do trabalho. Eu repito isso com frequência também. Então, não é difícil, é trabalhoso. É difícil fazer arroz? Não. Mas a primeira vez que você fez arroz não deve ter sido? Era difícil. Aí você fala, não é difícil, é trabalhoso. Mas precisei ficar vendo a mãe, a avó, a gente tem até receita, né? Duas xícaras para tanto, isso, aquilo. Põe o sal antes, põe o sal depois. Hoje você nem liga mais, você vai fazendo automaticamente. No começo parecia ser difícil, depois não. Era difícil dirigir carro, você aprendeu, aí vai automático. Era difícil para a gente aqui, que parece que todos têm um pouco mais de 20 anos de idade, tá? Mas era difícil a gente que fazia as coisas no papel e na caneta mexer em computador. Era difícil mexer em celular, era difícil usar o WhatsApp, não era? Alguém se lembra que era difícil usar o WhatsApp? Não, porque não era difícil, era trabalhoso. A gente tinha que mudar a nossa forma de pensar. E é esse o convite de hoje, que a gente mude a nossa forma de pensar, que a gente pare de se vitimizar e escolha sermos protagonistas. Protagonistas da nossa história. Nós estamos aqui no teatro da vida. Deus nos concedeu o papel principal da nossa vida. Neste teatro, cada um de nós aqui é o ator principal da sua própria história. Você vai ficar lá escondidinho na coxia ou você vai vir para o palco? Beleza, o palco dá medo. A vida pode dar medo. Mas se você, como o artista faz antes de subir para o palco, eu me preparei, eu conheço esse papel, eu tenho os recursos para estar aqui. Tem sim a ansiedade? Tem.
Tenho receio de esquecer a fala, de errar, de cair da roupa, sei lá o quê. Tem tudo isso? Tem. Mas é melhor enfrentar do que ficar lá parado. É ou não é? Se eu ficar lá parado, aí eu não vou para outra peça, nem para outra peça, nem para outra peça. Então vamos dizer, sejamos protagonistas da nossa história, gente. Esse é o convite que Jesus nos fez. E aí eu faço um convite. Aí na semana que vem vocês vão falar para o Will se vocês fizeram ou não, tá? E se só nesta semana você escolher ser o protagonista real da sua história, pensa, desta quinta até a próxima quinta, eu vou ser o protagonista, eu vou reclamar menos, eu vou ver quais são as minhas qualidades, meus requisitos e vou fazer o melhor que eu tenho, aquilo que eu ainda não tenho, que eu sei, eu vou buscar um conhecimento em livro, em conselho de alguém, como que eu posso me melhorar, né? E aí eu passo a encarar os meus problemas, meus desafios, minhas oportunidades, uma forma de aprendizado. Usar minha criatividade. O que é este problema, o que é esta situação, o que esse contato com essa pessoa está querendo me ensinar? Ah, aquela pessoa falou mal de você. Beleza, ela falou mal de você, o problema é dela, tá? Porque ela está falando mal dos outros. Mas o que isso te ensina? Como eu reagir? Reagir com raiva, desejo de vingança, intolerância, impaciência, ou reagir com equilíbrio? E fui até conversar com ela. Puxa, eu fiz algo de mal para você? Difícil, não é? Mas olha para as tuas reações. Como eu estou enfrentando cada dificuldade que acontece na minha vida, né? E se eu mudar essa forma de eu ver a mim mesmo e começar a perceber só nesta semana que dentro de mim, onde reside a chama divina, eu tenho o poder de fazer muito mais, de vestir uma capa, né? O homem veste capa, a mulher veste os braceletes, Mulher Maravilha, seja lá como for, né? Mas da gente se sentir realmente como herói. Enfrentar as coisas com coragem. E coragem, gente, não é entrar de cabeça no meio do perigo, não. Coragem é precavido, com destemor, enfrentar a situação. Porque se eu fugir, eu adquiro um hábito. O hábito de não enfrentar as dificuldades. E aí eu vou ter que desencarnar, aprender tudo de novo que já foi aprendido e fazer. É como queimar o arroz porque já não molhou e ter que fazer de novo. Então vamos enfrentar essa vida. Vamos ver quem são os vilões da nossa história, sem culpar o obsessor, tá? Mas quando eu falo quem são os vilões, não são as pessoas. Quem são os vilões são as minhas mazelas espirituais. O vilão é a minha impaciência. O vilão é minha vontade de ficar julgando os outros. O meu vilão é a minha soberba. Identifique esses vilões que tem em você. E veja quem são seus aliados. Puxa, eu tenho a soberba, mas também tenho o quê? Eu tenho o abraço amigo, eu tenho o sorriso bom. Como eu equilibro os dois? Como eu posso fazer que o abraço amigo seja algo de caridade e eu não faça visando reciprocidade? Puxa, eu sempre estou lá com ela, mas ela não está comigo, sabe? Sem esse tipo de coisa. Amor incondicional. Então perceba quem são seus vilões e quem são seus aliados. Identifique, né? Toda história, vamos dizer, de herói tem o velho sábio, né? O mestre Yoda, né? Tem alguém que ensina. Quem são seus velhos sábios que você vai encontrar na floresta? Será que é Jesus? Será que é Kardec? Será que é teu pai? Será que é teu amigo? Será que é teu filho? Onde estão esses velhos sábios que podem te ajudar? Como vai ser a tua semana se você se permitisse voltar a ser criança? Sabe aquela criança que punha a toalha aqui como se fosse uma capa, pulava de sofá, na mesa, na prateleira, essas coisas, e fazia, eu tenho esse potencial, eu consigo fazer isso. Talvez eu tome um tombo, mas aí no dia seguinte você veste a capa de novo e vai tentar de novo.
Então, como seria isso na sua vida? Para pensar a capacidade que você tem. Se dê essa oportunidade, gente, mas se dê a essa oportunidade de se ver bem, de se ver como sal da terra e luz do mundo. Porque o mundo, gente, está precisando de heróis. Não heróis com superpoderes, heróis com os poderes simples, da benevolência, da humildade, da caridade, do bem-querer, do afago, do consolo e de tantas outras coisas. O mundo está precisando muito disso. Nós que conhecemos a doutrina, somos agentes disso. Hoje, muito mais do que seguidores de Cristo, nós temos que agir como discípulos do Cristo. Nas nossas palavras, nos nossos atos, nas nossas intenções. E não é difícil, gente. Pode ser trabalhoso mudar essa nossa crença, mas difícil não é. Basta você olhar para dentro de você e falar: eu prefiro ser bom, prefiro ser mal ou prefiro ser inerte? Eu acho que vocês já têm a resposta. Né? Então, como eu falei, hoje era um convite nosso para a mudança. Espero que essas palavras vocês não tomem como, digamos assim, um murro no estômago, mas sim como um incentivo para a gente olhar aquilo que a gente tem de bom e poder impactar, como eu falei, esse mundo que nos cerca. Lembrando que o mundo que a gente impacta não é só o mundo material. Através dos nossos bons pensamentos, a gente impacta o plano espiritual. E como Kardec perguntou para a espiritualidade, até quando haverão espíritos maus ao redor do planeta? A espiritualidade ensinou: enquanto os homens ainda fizerem o mal, haverá espíritos maus no seu entorno. Mas quando nós nos regenerarmos, só teremos espíritos regenerados no nosso entorno. A escolha cabe a cada um de nós, tá certo? Eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade e para que a gente possa se preparar para o passe, vou pedir mais uma vez que vocês fechem seus olhos, acomodem-se nas cadeiras e agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso pelas suas leis divinas e misericordiosas. Agradecemos pela dádiva da vida, agradecemos pela lei máter da reencarnação que nos permite aprender e aprender até que estejamos evoluídos e senhores de nós mesmos. Agradecemos ao Mestre Jesus por suas lições e por seu incentivo a seguirmos no caminho do bem. Agradecemos a Mãe Maria pelo seu colo acolhedor que nos consola e nos ampara. Agradecemos a Allan Kardec e todos os espíritos que trabalharam na codificação dessa doutrina maravilhosa que nos ampara e nos instiga a sermos melhores. Agradecemos aos guias e mentores desta casa que também nos acolhem e nos influenciam a sermos melhores. Agradecemos aos nossos guias particulares, nossos anjos guardiões, que nos consolam, nos guiam, nos amparam e nos aconselham. Saibamos dar ouvidos a eles, sabendo que é na voz da consciência que eles nos falam. E agradecemos, Pai, sem falsa modéstia ou soberba, agradecemos a nós mesmos, que mesmo entre trancos e barrancos, entre pedras e tropeços, estamos aqui, em pé, buscando sermos espíritos melhores. Que possamos voltar aos nossos lares, em paz, levando o equilíbrio e a harmonia que colhemos nesta casa. Que assim seja, graças a Deus.